Meu irmão e minha irmã, hoje dia 19 de dezembro, quarta-feira da terceira semana do tempo do Advento. Vamos escutar o que nos diz para nós a palavra de Deus neste dia do Evangelho segundo Lucas. No sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o sexto mês, daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nós, depois de termos escutado qual era a relação estabelecida entre Deus e José na segunda-feira, ontem entre Deus, através do anjo Gabriel, com Zacarias e Isabel, hoje nós escutamos como é a relação com Maria. De fato, o Evangelho é logo em seguida daquele de ontem, por isso o Evangelho começa no sexto mês, ou seja, quando Deus já tinha feito aparecer a sua mão novamente, já tinha agido novamente na história, fazendo com que Isabel estivesse grávida de João Batista, nós ouvimos que Deus vem ao encontro de Maria. Esta jovenzinha, moradora de Nazaré, de um lugar desconhecido, de uma casa simples, pobre, Deus vem ao seu encontro. Nós vemos que este encontro que Deus faz com Maria, através do anjo Gabriel, nos fala a respeito da disponibilidade de Maria. Se nós recordarmos bem, já segunda-feira, quando se falava de José, e ontem que se falava de Zacarias e Isabel, se dizia que eram pessoas justas. Hoje o Evangelho não diz que Maria era uma pessoa justa. Era então ela injusta? Não, muito pelo contrário. Acontece que Maria era de justiça perfeita. Existia em si um cumprimento perfeito da justiça divina. Por isso é que a palavra de Deus nem mesmo diz que Maria era justa ou injusta, porque dá por contado já Maria é uma pessoa justa por excelência. Tanto assim que abdica da sua vontade, abdica de tudo aquilo que talvez tivesse planejado para si, para cumprir a vontade de Deus. Isso é plena justiça. Isso é ser justos diante de Deus. Ainda nós vemos que Maria dá o devido lugar a Deus dentro da sua vida, na sua relação, no seu coração. Por isso é que não tem medo, não tem preocupações, porque confia plenamente em Deus. Quando diz ao anjo como isso vai acontecer, nesta sua pergunta já está implícito o seu sim. Maria diz o seu sim já como querendo saber o que é que ela tem que fazer, como é que vai ser, quando é que acontece, porque já deu o seu sim. Não exatamente neste momento, mas desde o início. É um sim que se iniciou desde da sua gestação, desde da sua criação. Maria que foi concebida, já sendo obediente, já dizendo o seu sim a Deus. O que então que esta palavra pode dizer para nós neste dia? Maria faz muito mais do que apenas, entre aspas, dar a luz ao Filho de Deus. Isso é uma parte. Claro, a parte é fundamental. Mas com isso, Maria proporciona à humanidade muito mais. Maria proporciona à humanidade que o homem possa retomar o seu diálogo face a face com Deus, no mesmo nível. Lá na criação, no Éden, se nós lemos no livro da Gênesis, esse diálogo existia. Deus falava com o homem como se conversa com um amigo. Porém, pelo pecado, porque o homem quis ser autossuficiente, esse diálogo foi interrompido.
Maria restabelece, falando com o anjo, Maria restabelece essa possibilidade de dialogar com Deus face a face. Além disso, Maria restabelece a ordem natural das coisas. Não é mais o homem querendo ocupar o lugar de Deus e brigando por lugar, brigando por primeiro lugar. Não. Agora Deus é o Criador, o homem é a criatura e o homem é chamado a disponibilizar-se a Deus, que é seu Criador. Porque, de fato, afinal foi Deus que o fez. Deus é que conhece o melhor caminho para o homem. Por isso Maria restabelece também esta ordem original, esta ordem adequada entre Deus e a criatura. Por último, Maria ainda permite que o ser humano volte ao reino dos céus. Até então os céus estavam fechados, nos diz a teologia, nos diz a palavra de Deus. Com o sim de Maria, com Maria que gesta Jesus, nos dá novamente a possibilidade de que o homem possa almejar ir para o céu. Que então que eu faço com tudo isso? O que é que eu faço com estas possibilidades que Maria concedeu para nós, seres humanos? Ou melhor, com quem eu me pareço mais? Me pareço mais com Eva, que leva os outros a pecarem, que leva os outros a quererem ser autossuficientes, que leva os outros a não quererem mais conversar com Deus, porque vem Deus como um concorrente? Ou me pareço mais com Maria, que me disponibilizo a Deus e quero cumprir a sua vontade e entendo que o meu sim, que a minha disponibilidade a Deus pode facilitar e pode ajudar para que outras pessoas também cheguem até Deus, que eu possa ser canal desta graça, desta ação de Deus na vida de outras pessoas. Com quem tenho mais me parecido? É a pergunta que nós podemos hoje refletir durante este dia. Que a bênção do Senhor seja derramada sobre você, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.